Eu fui uma criança que cresci assistindo os filmes da Disney e da Pixar, e um dos meus filmes favoritos era Monstros S.A. É, na verdade, até hoje. E em 2013 foi lançada a sequência que, na verdade, se passa antes da história de Monstros S.A., que é a Universidade Monstros. E esse filme, eu acabei assistindo ele só mais velha, depois de adulta e tal. E um dia desses eu tava reassistindo esse filme e eu vi o quanto a Pixar não pega leve nas animações. E esse filme, ele tem várias lições sobre sucesso, esforço, talento versus esforço, o que a gente precisa para realmente conseguir chegar no sucesso. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Oi, meu nome é Ruth, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. E hoje eu quero falar sobre 6 lições que a gente consegue aprender com Universidade Monstros. Então, o protagonista desse filme vai ser o Mike Wazowski, e ele é um monstrinho que desde criança ele é muito otimista. Ele não tem muitos amigos na escola, mas ele não se deixa abalar, e em uma visitação à Monstros S.A., a empresa Monstros S.A., ele fica simplesmente encantado pelo andar de sustos, e ele coloca como meta que ele vai virar um assustador, e que para isso ele vai entrar na Universidade Monstros, se formar com honras, e depois trabalhar na Monstros S.A. E ele é muito o tipo de pessoa que se planeja e que faz tudo bonitinho para conseguir atingir ali seus objetivos. E ele não se importa muito com o que as pessoas falam, ele não tá nem aí, ele vê tudo pelo lado positivo e ele fala que ele vai conseguir, não importa o que as outras pessoas digam. E ele entra pro programa de assustadores e ao longo desse programa ele conhece o James Sullivan, que é um monstro de uma família já conhecida por serem bons assustadores, então ele tem todo o prestígio ali, ele tem aquele talento natural pra coisa, mas ele não é esforçado. Apesar disso, ele é muito cobrado por já ser de uma família que tem, né, essa tradição, que já é muito respeitada nesse meio, tudo mais e tal. E eles vão entrar em conflito, porque um é muito bom naturalmente e não se esforça e acaba só se apoiando nesse talento natural, mas a gente precisa de outras coisas para conseguir uma carreira em qualquer área que seja, enquanto o Mike, ele é super esforçado, ele estuda muito, ele sabe todas as estratégias de susto, ele sabe de tudo, mas ele não tem o talento natural. Mas, se você já assistiu esse filme, você sabe que apesar de todo o planejamento do Mike, ele é expulso logo no primeiro semestre da faculdade. Ele é expulso do programa por conta de um incidente que acontece ali na sala de aula e, apesar de todo o esforço que ele colocou ao longo do semestre para ser um bom aluno, ele sai do programa, então, de assustadores. Ele acaba perdendo as esperanças, até que ele encontra um jeito de entrar, né, nos jogos ali, nas Olimpíadas do Medo, nos Jogos do Medo ali da faculdade, e ele faz um acordo com a diretora da faculdade, que se ele ganhar os jogos, ele vai ter que voltar pro programa de susto, e ela fala, beleza, só que ela não coloca nenhuma fé nele. E aí vai passando o filme e a gente vai vendo que no começo ele acha que ele vai conseguir vencer os jogos sozinhos, depois a gente vai vendo que ele precisa de fato se unir com a equipe dele para conseguir vencer. E a gente vai descobrindo outros monstros que também não têm esse talento nato, mas que eles se esforçam ali em equipe, eles conseguem tirar o melhor de cada um e conseguem chegar nas finais dos jogos. O jogo final é você entrar naquele simulador de susto que tem até no Monstros S.A., que tem a cama de mentira com a criança e tal, e quem tiver mais pontos ali nesse jogo vence a competição. E aí cada um dos assustadores vai indo, eles até que estão indo bem, quando chega o Mike Wazowski, ele vai melhor de todos, ele é a pessoa que tira a pontuação máxima. E aí eles estão lá comemorando que eles ganharam e tudo mais e tal, até que o Mike vai ver uma coisa nesse simulador, e ele acaba descobrindo que o simulador estava com fraude. Ele tinha sido manipulado ali e ele estava no modo fácil, sendo que todos os outros assustadores tiveram que assustar no modo mais difícil. E aí entra o conflito final, onde o Mike vê que ninguém confia nele, nem o próprio amigo dele, que é o Sullivan, confia que ele conseguiria ali as pontuações necessárias, porque ele não tem talento. E ele fica muito bravo, ele fica muito revoltado, e ele fala que ele vai provar que ele vai conseguir de todo jeito assustar, porque ele é bom sim, e não sei o que, e fica muito bravo. E ele vai até um setor da faculdade, onde tem as portas, né, que dá acesso aos quartos das crianças, e acaba que ele entra nessa porta sem autorização. E aí ele acaba parando num quarto onde tem várias crianças, é um acampamento de crianças, e lá ele acaba vendo que realmente as crianças não se assustam com ele. E ele fica muito, muito frustrado.
E aí, nisso, o Sullivan entra nessa porta também pra tentar salvar o Mike. Eles têm toda uma conversa e tudo mais. E aí, eles decidem voltar, né? Correr pra voltar pra universidade. Só que na hora que eles entram no quarto, a porta da criança que eles entraram, o quarto com as crianças do acampamento, tava desligada. E aí, quando é desligada, você abre e tem o armário. Quando tá ligada, você abre e vai pro mundo dos monstros. E acaba que ali a porta tava desligada. Então o Mike tem a ideia de assustar os adultos. E o Sullivan tá morrendo de medo, porque no caso eles têm medo dos adultos, né? Nessa realidade eles acham que os humanos são tóxicos. E aí acaba que o Mike, com tudo que ele estudou, todas as estratégias que ele sabia, ele bola todo um plano para conseguir assustar os adultos e assim gerar energia suficiente para que a porta religue pelo lado de dentro e eles consigam voltar para a universidade. Só que ele vai bolar o plano e quem vai ter que dar o susto é o Sullivan. Ele que vai ter que executar. E assim vai, eles bolam toda uma estratégia, uma cena realmente aterrorizante. Eu que sou medrosa, nossa senhora. Inclusive, quando eu era criança, eu não conseguia assistir a primeira cena do Monstros S.A. ali, o simulador, me dava pânico. Aí eles fazem todo um plano, todo um cenário tal, e eles conseguem assustar vários adultos, todos os guardas ali da floresta, e aí todo mundo começa a gritar, nisso a porta liga e eles conseguem voltar para a universidade, e eles fazem algo que nunca antes tinha sido feito, que de tanta energia que eles geraram, encheu todos os cilindros lá de energia da sala das portas, e aí eles conseguem voltar para a universidade, mas mesmo assim a diretora não deixa eles voltarem para o programa de susto, então tanto o Mike Wazowski quanto o James Sullivan, eles são expulsos da universidade. E aí cada um segue o seu rumo, né? Quando o Mike tá subindo no ônibus para ir embora da universidade, o Sullivan chega e começa a falar que se não fosse pelo Mike, eles não teriam conseguido sair daquele acampamento, que apesar dele ser muito bom assustador, se não fosse o Mike dando toda a estratégia, ele não teria conseguido sair de lá. E que as pessoas acham que ele é muito bom, mas que na verdade ele só é bom por conta do Mike. E aí eles ficam muito amigos a partir daí, e a diretora até chega no Mike Wazowski e fala que ela nunca tinha visto algo assim, e que ele surpreendeu ela. E essa diretora, ela é super turrona, ela é super brava, assim, ela se acha certa e não tem quem contrarie. E ela foi lá e elogiou ele. E aí o Mike vê um anúncio no jornal que a Monstros S.A., a empresa, tá contratando gente para trabalhar nos correios da empresa. E aí o Mike e o Sullivan começam a trabalhar nos correios. E o filme acaba aí e começa a subir os créditos. E nos créditos a gente vai vendo que eles começaram nos correios e aí eles conseguiram bater a meta de mais cartas enviadas nos correios e dali eles foram trabalhar na limpeza e da limpeza eles foram para a parte da cantina. E da cantina eles foram subindo até que eles chegaram no piso dos assustadores, dos monstros assustadores. E aí o Sullivan, ele entra como assustador e o Mike é o estrategista ali, é quem cuida, né, dos documentos, quem treina ele e tudo mais. E aí a gente vai para a história do Monstros S.A. E aí quais lições a gente consegue tirar desse filme? A primeira lição é que nem sempre o nosso planejamento ele vai funcionar. O Mike, ele tinha tudo muito bem planejadinho, ele tinha ali o passo a passo do que ele queria, e ele foi trabalhando para que aquilo acontecesse. Mas apesar do planejamento dele, muitas coisas saíram erradas. A briga dele com o Sullivan acabou fazendo com que ele fosse expulso do programa de susto. Depois, apesar dele ser muito bom na teoria, na prática ele não era um bom assustador, o que fez com que eles perdessem ali, eles fossem expulsos dos jogos da faculdade, eles não conseguissem voltar para o programa de sustos. Mas, apesar disso, apesar do plano inicial dele ter dado errado, ele não se deixou abalar. Ele continuou ali fazendo as coisas para chegar no objetivo dele. Até porque as coisas que a gente quer normalmente não tem um único caminho. Existem várias possibilidades normalmente de como a gente alcançar um único objetivo. Então, se algo deu errado, a gente só precisa recalcular a rota e voltar o nosso foco para onde a gente quer chegar. Então, apesar dele ter sido expulso do programa de sustos, no final ele conseguiu a carreira no piso de assustador, mesmo ele não sendo um assustador. Mesmo ele não tendo conseguido ser um assustador, ele foi trabalhar na empresa que ele queria e ele é muito bom no que ele faz. Então, além disso, que nem sempre o sucesso segue o caminho planejado, a segunda lição que ele deixa é que é muito importante a gente adaptar os nossos planos para a gente chegar onde a gente quer. Porque se a gente não tiver essa maleabilidade, a gente vai se frustrar muito rápido, porque a vida é cheia de imprevistos. A gente precisa lidar e se adaptar a eles e não ficar parado na vida, porque senão realmente a gente nunca vai conseguir o que a gente quer.
Outra lição que esse filme deixa muito, muito clara é que nem sempre o seu esforço pessoal vai resultar no sucesso que você espera. Então, por mais que ele se esforçasse, que ele lesse todos os livros, que ele soubesse toda a teoria de cabo a rabo, de trás para frente, por ele não ser um bom assustador nato, ele não ter, às vezes, o físico ou a competência mesmo para isso, por mais que ele se esforçasse, ele não conseguiu atingir o objetivo dele ali inicial. Enquanto o Sullivan, que nem se esforçava muito, conseguiu se tornar um assustador, mas que também não teria se tornado assustador se não fosse por conta do Mike. Claro que, dependendo do que você quer, o seu esforço, só o seu esforço é suficiente, mas nem sempre é assim. E é por isso que é tão importante a gente não se comparar com outras pessoas, porque às vezes outras pessoas que estão no lugar que você gostaria de estar vieram de condições às vezes muito diferentes da sua. Você precisa se esforçar para você conseguir o que você quer, mas só se esforçar não é o suficiente, às vezes. Isso daqui não é para te desanimar, mas nesse filme fica muito claro como a vida é injusta. E às vezes a gente precisa realmente se adaptar para conseguir algumas coisas. Mas o filme também mostra que o Sullivan, apesar do talento, não seria tão bom se não fosse o Mike. E o Mike, se não tivesse o Sullivan, ele não conseguiria ali colocar o seu talento em prática, porque ele não era bom. Então, ele mostra também como é importante você ter pessoas que complementem, como as parcerias são muitas vezes necessárias, né? Dificilmente a gente vai chegar onde a gente quer trabalhando sozinho. Então, ali no começo, quando eles se conheceram, eles só brigavam. Mas, se eles não tivessem se unido, os dois teriam sido expulsos da faculdade e sabe-se lá o que teria acontecido. Mas como eles se uniram e criaram ali aquela parceria, os dois conseguiram crescer juntos na carreira e um complementava o outro. Outra lição que esse filme deixa claro é a questão de que você não precisa ser o melhor para você conseguir ser bem-sucedido em alguma coisa. Até porque o Sully, ele não era o melhor aluno e o Mike não era o melhor assustador, mas mesmo assim eles foram contratados pela Monstros S.A. e acabaram conseguindo subir na carreira ali e conseguiram o emprego que eles tanto queriam. Então, se você quer começar a fazer algo, você não precisa ser o melhor naquilo. Você pode simplesmente começar e ir melhorando no caminho. Você não precisa saber tudo logo de cara. E por último, outra coisa que esse filme deixa claro é que o sucesso ele não vem só pelo sistema tradicional. Então ali no começo do filme a gente vê um assustador que incentiva o Mike a entrar na Universidade Monstro se ele quiser se tornar ali um bom assustador. E é isso que ele faz. Mas ele acaba sendo expulso, tudo acontece, tralalá e tal, e mesmo assim ele consegue alcançar aquele mesmo posto, mesmo ele não tendo seguido aquela cartilha de fazer a faculdade, se formar, depois entrar já num cargo às vezes melhor, ao invés de ter entrado nos Correios. Mesmo assim, ele conseguiu alcançar o cargo que ele queria. Então, nem tudo tá perdido se você não conseguiu seguir esse sistema. Hoje em dia, cada vez mais, a gente tem novas profissões, novos modos de fazer as coisas, então a gente não precisa seguir necessariamente um padrão para ter algum tipo de sucesso na vida. E aí, tem mais alguma outra lição que esse filme ensina que eu esqueci de mencionar? Você gostou desse formato de vídeo? Deixa aqui um comentário. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, e se você gosta de finanças pessoais e investimentos, já se inscreve no canal. E eu te vejo no próximo vídeo.